Evangelho, quinta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta de 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira, no tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com o primeiro capítulo do Evangelho de São João. E hoje, nesse itinerário do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor, nos é entregue a possibilidade de ouvirmos o chamado vocacional dos primeiros discípulos. O encontro de João, evangelista, e de Santo André com o Senhor. Ambos discípulos de João Batista. Como estávamos acompanhando o testemunho de João Batista, agora chegamos ao ápice do testemunho. Mas, Padre Fábio, o ápice do testemunho não estava na declaração de João, como nós vimos outro dia? Inclusive, chegamos a considerar que tudo na vida de João levava a Jesus, dava referência a Jesus. João não fazia na sua vida nenhuma referência a si sem ser a partir de Cristo. Sim, isso é verdade. Hoje, quando falamos em chegar ao ápice daquilo que João declarou, é necessário que eu diminua e ele cresça. Então, eis aqui o momento em que João declara: Eis o Cordeiro de Deus, e entrega seus discípulos para o seguimento do Senhor. João, que já tinha entregue a sua inteira vida na preparação da vinda do Messias, agora cumpre o ato de dizer a seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que eu esperava. Eis aquele que me foi anunciado, eis aquele que eu vim preparar o caminho. Ele está no meio de vós. Ide a ele. Meus irmãos e minhas irmãs, exatamente no dia que se segue a celebração do Santíssimo Nome de Jesus, temos a oportunidade de ouvir João Batista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Eis Jesus. E na mesma hora, ouvindo essas palavras, diz o texto do Evangelho de hoje, estamos no versículo 37, João e André foram ao encontro de Jesus. A cada missa que nós participamos, logo após que o sacerdote apresenta o Cordeiro de Deus, se vocês fizerem caso, nós andamos ao encontro dele na procissão para recebermos a Santa Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma só palavra serei salvo. Em seguida, dá-se início à distribuição da comunhão eucarística. Os membros da Assembleia Cristã se levantam e vão ao encontro do Senhor, repetindo aquele gesto de André e de João. Ao ouvirem que Jesus estava no meio deles,
Imediatamente o seguiram. Oh, meu irmão e minha irmã, isso nos faz pensar a nossa atitude. Quando nós reconhecemos que Jesus está no meio de nós, quando nos anunciam que o Senhor está no meio de nós, imediatamente o seguimos. No nosso Brasil temos, ou melhor, adquirimos nessas últimas décadas, o hábito durante a adoração eucarística de termos o Santíssimo Sacramento que se desloca do altar à proximidade dos fiéis. E é imediato que os fiéis, na presença do Senhor Eucarístico que se move durante a adoração eucarística, se ajoelhem e cumpram, inclusive, um ato, um gesto de adoração com uma expressão física de estender as mãos e tocar no ostensório ou nas vestes do sacerdote, recordando o gesto bíblico daqueles que tocavam nas vestes de Jesus enquanto Jesus passava pelas ruas da Galileia, pelas ruas também de Jerusalém. Porém, quando na Santa Missa nós ouvimos ser anunciado o Cordeiro de Deus, cumprimos o gesto de ir até ele para recebermos a comunhão eucarística. Então, vejam, na piedade eucarística, durante o tempo de adoração eucarística, nós temos o gesto do Senhor que se move até nós. Durante a celebração da Santa Missa, nós repetimos o gesto dos dois discípulos. Mas e na nossa cotidianeidade? Em ambos os casos, nós temos uma assembleia que nos auxilia na compreensão do momento em que estamos. E não só isso, estamos diante da Santa Eucaristia. Então, o movimento do Senhor ao nosso encontro, o nosso movimento ao encontro do Senhor, ele está sendo custodiado pelo momento religioso, seja o momento de adoração eucarística, seja a Santa Missa em si, está também sob a custódia da Assembleia reunida que nos ajuda a compreender o acontecimento religioso e a tomarmos parte no agir, né, comum dos fiéis. Mas e na nossa cotidianeidade? E quando estamos no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, e percebemos que por obra do Espírito Santo, o Senhor recorda em nosso coração a sua palavra para que nós possamos agir em seu nome da mesma forma que o Senhor agia, ou seja, com uma palavra de perdão, de compreensão, com um gesto de caridade, com um gesto de amor, prontamente nos dirigimos a Jesus. Ou seja, quando o Espírito Santo suscita no nosso coração a compreensão do que fazer para a maior glória de Deus ou para estarmos em comunhão com o que Jesus nos pede naquele momento, nós prontamente agimos, nós vamos também em direção a Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus suscita nos nossos corações a memória do Evangelho, nós prontamente vamos ao encontro dele e colocamos em ato aquilo que o Senhor suscitou em nós. Veja como o Evangelho de hoje nos provoca. Prontamente eles foram. A gente pode dizer, eles deixaram João para seguir Jesus. Normalmente a gente fala assim, mas poderemos dizer que eles seguiram João, seguindo Jesus, porque João os trouxe até o Senhor. E como ele mesmo disse, São João Batista, que a alegria do amigo do esposo é ver a sua esposa pronta, preparada para ele. E eis que naquele momento a alegria do coração de João Batista era completa, porque seus discípulos o ouviram e seguiram na direção que João também seguiu. Ele entregando sua vida pelo martírio, eles entregando suas vidas a Cristo e sendo feitos colunas vigorosas e robustas da Igreja.
Então, naquele momento, a gente poderia dizer que abandonaram o João Batista e foram se tornar agora discípulos de Jesus. Mas, na verdade, eles estão cumprindo o mesmo gesto de João Batista. Eles seguiram Cristo até o fim. Que alegria para nós ver que as pessoas que nos foram confiadas para que nós as levássemos até Jesus tomam a firme decisão de seguir com Jesus. Que alegria! Esse é o desejo que todo pai tem na hora de educar seu filho na fé. Esse é o desejo que todo catequista tem na hora de cuidar das suas crianças na catequese, na hora de acompanhar os jovens e adultos. Esse é o desejo que todo sacerdote tem quando prega a palavra de Deus, de ver que aqueles a quem ele transmitiu e ensinou o caminho até Cristo tomaram agora a firme decisão de seguir o Senhor, como ele também está seguindo. João os precedeu como mestre, os conduziu até Cristo e por fim os precedeu no martírio. Nesse seguimento, em tão pouco tempo, João entregou tudo e eles vão seguir com Cristo até que também ambos entregarão tudo. Como é bom ver que aqueles que orientamos, que mostramos o caminho, que por quem fomos instrumentos de Deus para que chegassem até Jesus, tomaram finalmente a decisão, o firme propósito de seguir com Jesus e de permanecer com Ele. Ah, que alegria! Vejam como é importante a gente pedir a intercessão de São João Batista, não é mesmo? Essa alegria São João Batista conhece muito bem. Agora, olhemos por um instante para o testemunho de André, que aparece no Evangelho de hoje. Eu queria trazer para vocês esse comentário de São João Crisóstomo a respeito da atitude de Santo André, porque é de uma delicadeza e ao mesmo tempo, como sempre, São João Crisóstomo, com uma competência prática incrível, a afirmação que ele faz a respeito de Santo André. Eu percebo que a gente pode se reconhecer bastante nela, né? Porque tem horas que a gente não tem palavras para explicar a felicidade que a gente está vivendo, o encontro que a gente está fazendo, e aí a gente fica naquela de sem saber o que dizer, porque nenhuma palavra vai ser suficiente para descrever tudo, e a gente pega o outro pela mão e fala, olha só, vem cá, eu vou te mostrar, vem que eu vou te mostrar. De maneira que a outra pessoa, fazendo a sua experiência, possa entender. Nesse gesto, a alegria do coração de André é tão grande que ele não se contenta em explicar para o seu irmão a alegria. Ele leva Pedro até Jesus para que Pedro entre na sua alegria. As suas palavras não seriam suficientes para fazer Pedro participar da sua alegria. Ele não quer somente informar e transmitir um conhecimento a Pedro a respeito da sua alegria. Ele quer que Pedro tome parte nessa alegria, entre nessa alegria, que também ele seja plenificado por essa experiência de alegria que ele, André, fez. Essa é uma outra percepção um pouco mais profunda e que vai também ao encontro das nossas experiências cotidianas. Tem certas coisas que não só a gente não encontra palavras para descrevê-las, mas tem certas coisas, sobretudo quando a gente faz um retiro, né? Quantas pessoas, depois de fazerem um retiro que foi muito marcante, para as pessoas queridas, ela normalmente quer que elas façam, e ela fala, olha, é difícil de te explicar o que acontece lá, só sei te dizer que é muito bom e olha, você precisa fazer. E a gente motiva o outro a entrar naquela experiência para que ele também possa ter em si, consigo, a plenitude dessa alegria. E é isso que André vai fazer por seu irmão. Ele não apenas vai comunicá-lo, vai transmitir a sua experiência, mas ele está tão cheio daquela felicidade do encontro com Cristo que ele não deseja outra coisa para Pedro, senão que ele esteja também pleno dessa mesma felicidade.
Se todo domingo a gente saísse da missa com um coração ardente desse jeito, né? E olha que é final de toda a missa, nós somos enviados e em missão para que, cheios do Espírito Santo, possamos levar o nosso irmão, a nossa irmã, a essa percepção. Olha, o que você vai fazer? É algo tão bom e tão pleno que, se eu tentar te explicar, eu não vou conseguir te transmitir 2% de tudo que aquilo é. É preciso que você venha. É preciso que você venha. Como é importante para nós que organizamos a celebração litúrgica, e para o sacerdote, que é o presidente da celebração litúrgica, junto com os leigos que colaboram, que nós possamos, de fato, preparar a celebração a esse nível de acontecimento. Não se trata de uma operosidade nossa, porque é Deus quem age, mas tem uma participação nossa, que é aquela de colocar a máxima excelência no que diz respeito às nossas competências, o nosso bem-querer e o exercício do nosso compromisso de humanidade com a instrução da Igreja, na Santa Liturgia e na tradição, para que com perfeição, ou com a máxima perfeição possível, vamos colocar assim, a gente consiga preparar desde os cantos ao ambiente, aos momentos de oração da missa, ao rito, cada um de suas partes, a fim de que quem venha possa de fato mergulhar numa grande experiência de encontro com o Senhor. Então, uma grande responsabilidade nossa, né? Também, se refletimos sobre essa experiência de André e olhamos para a realidade da nossa celebração eucarística, porque é o lugar onde encontramos Jesus privilegiadamente. Ali é o sacrifício, a renovação memorial do sacrifício de Nosso Senhor. Então o encontramos presente no sacramento, presente no presidente da celebração, na assembleia reunida, na palavra proclamada, na Eucaristia propriamente. Então, é um lugar de encontro com o Senhor. Tanto que, como vimos no início da nossa meditação, inclusive se cumpre o gesto dos 2 discípulos e de João Batista ao anúncio do Cordeiro de Deus, como naquele dia, nas margens do Jordão. Então, olha que significado. Como é que o Evangelho de hoje dá para a gente a chance de refletir tantos elementos da nossa vida cotidiana à luz do testemunho dos apóstolos e, ao mesmo tempo, em comunhão com eles, né? Para a nossa vida cotidiana. São João Crisóstomo escreve assim: depois de ter estado com Jesus, de ter aprendido muito, André não guardou este tesouro para si. Olha que bonito. Apressou-se a ir ter com o seu irmão para o fazer participar do bem que tinha recebido. Perceberam a impostação que dá São João Crisóstomo? Reparai como Pedro tem, desde o princípio, um espírito dócil e obediente. Isso não é de se ignorar. Olha que interessante. São João Crisóstomo ajuda a perceber que Pedro não protesta diante do seu irmão. Com docilidade o recebe. E em outras ocasiões eu já falei para vocês, né? O Jordão não é tão perto assim. Tratando-se de pescadores, se André seguia para estar com João Batista e passar, por exemplo, uma tarde inteira com Jesus, né? Significa que ele perdeu no mínimo, um dia de trabalho. E isso pode fazer muita diferença se a gente está em um período onde o peixe está fácil de ser capturado. Então, se trata de assumir pelo bem do irmão um peso, porque se trabalham juntos, ele vai trabalhar sozinho por 2, para que o irmão possa fazer esse passo de proximidade, ou seja, no seu itinerário da vida religiosa. Então não é de se ignorar essa amabilidade que estão entre os 2 irmãos, que existe entre os 2 irmãos, né? E também não é de se estranhar a docilidade de Pedro e o interesse de Pedro por aquilo que André lhe conta. E São João Crisóstomo percebe essas 2 coisas, né? Reparai como Pedro, desde o princípio, tem um espírito dócil e ao mesmo tempo obediente. É o irmão mais novo, né? Ele tinha toda a autoridade de impor sobre ele inúmeras exigências, mas ele não age dessa forma.
Pois, continuando o texto, um espírito dócil e obediente, pois acorre sem demora ao apelo de André. André então o levou até Jesus, diz o evangelista. Mas que ninguém o acuse de leviandade, como se tivesse aceitado cegamente o convite de seu irmão. É provável que este lhe tenha falado longamente, em pormenores, como foi esse encontro com Jesus. Porque os evangelistas, quando escrevem, eles omitem muitas coisas por uma questão de brevidade no próprio texto. Além disso, não está dito que Pedro acreditou imediatamente, mas que o seu irmão André o levou até Jesus e lhe confiou para que Pedro fosse totalmente instruído por ele, por Jesus. Olha que lindo! Então ele fala, a gente tem que ter claro isso. André cumpriu o papel de levar Pedro até Jesus, para que Jesus mesmo o instruísse. Assim como André teve o seu tempo com o Senhor e esse tempo foi decisivo e marcante para a vida de André, André, que não tinha palavras para dizer, tudo levou até Cristo, para que essa experiência com Cristo, só Cristo tem o poder de dar plenitude ao anseio do nosso coração por Deus. Levar o teu irmão até Jesus e entregá-lo a Ele. Viver uma vida em família que cultive a docilidade e a amabilidade por ver o outro buscar Deus. Rapaz, se você vê o teu irmão buscando mais Deus, se você vê a sua mãe buscando mais Deus, se você vê o seu familiar buscando mais a Deus, se você vê os teus catequizandos, os teus membros da pastoral buscando mais Deus, isso é para ser causa de grande alegria no teu coração, causa de grande felicidade. Porque isso aumenta a docilidade, aumenta a sensibilidade entre nós, enriquece e abre possibilidades para que o encontro com o Senhor se faça de uma maneira mais profunda. Reparemos esse detalhe da vida dos irmãos que merece também ser apreciado e zelosamente cuidado na nossa vida comum. Diz ainda São João Crisóstomo, concluindo o trechinho, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, e que ele batiza no Espírito Santo, confia a Jesus a tarefa de ensinar mais claramente esta doutrina. Com maioria de razão, o fez então André, se o seu mestre confiou a Cristo. O conhecimento dessa doutrina, com maior razão, o fez André, pois não se considerava capaz de explicar tudo. Então, conduziu seu irmão à própria fonte da luz e o fez com tanta pressa e alegria que ele não hesitou em nenhum momento em acompanhá-lo até Jesus. Que a nossa alegria do encontro com o Senhor e a certeza de que nele está a fonte da luz que ilumina a nossa alma nos impulsione a levar apressadamente e com a máxima alegria do nosso coração as pessoas que estão à nossa volta ao encontro com o Senhor da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo, pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.